Fala, torcedor do Verdão, como é bom golear o Flamengo, né? Jogamos uma crise enorme ali nas costas do clube carioca. O Verdão agora segue a sua vida depois de uma grande vitória, uma sonora goleada, como faz tempo que a gente não via, né, torcedor? Um time ser tão dominante assim, não vão conseguir tirar os méritos do Palmeiras aí dessa vitória. O Verdão mereceu, jogou muito mais e agora vai pensar no próximo desafio, que vai ser no meio de semana, confronto muito importante da Libertadores, onde vamos encarar o Júnior de Barranquilla. E mais uma vez, torcedor, só a vitória interessa. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Bora para o programa. Põe na tela pra gente a expulsão do Carrascal, né, no lance com o Murilo. Vamos ver aqui. Bola parou ali, os jogadores reclamando, vamos ver, o árbitro já saiu, já puxando o vermelho. O Pedro fala, você tá maluco? Loeblin, e aí? Aí que ele não tá maluco, né? Porque esse é o lance da polêmica que você falou? A gente polêmica? Vamos ver o Miller. A gente pode discutir qualquer lance, mas tem que ser em cima da regra. Cada regra tem as suas determinações. Hoje a FIFA fala que se o jogador vier pelo lado ou vier por trás, o jogador, eu não tô vendo, e aí eu levanto o pé e acabo atingindo, que é um jogo brusco, eu vou tomar um cartão amarelo por levantar o pé. Agora, de frente, estou vendo o jogador, eu estou correndo o risco de atingir. Ele corre o risco, né? Ele corre o risco de cometer, fazer o que fez. Assume o risco. Assume o risco. E a FIFA considera o rosto e a cabeça, o termo que eles usam é partes sensíveis. Então, o peito também. Então, mas a cabeça e o rosto são intocáveis nessa questão de jogada dividida de frente. E foi o que aconteceu, tanto é que o Murilo machucou o rosto e o ombro. Depois O Palmeiras divulgou até uma imagem, né? Foi. Sinceramente, eu não consegui. Ontem eu vi algumas pessoas tentando debater. Eu não consigo ver um argumento para você debater essa expulsão. Olha aí, ó. Tem uma outra coisa que eu convido vocês para fazer o seguinte exercício. Pensa bem, sem você ver o lance, você está transmitindo esse jogo, estou narrando no rádio, Miller, todos vocês comentaristas. Falta cartão vermelho. O rádio você tem que dar detalhes. O Murilo tem 1,88 m. 1,88 m. O Carrascal tem 1,79 m. Ele levantou o pé dele acima da própria altura. O Murilo não abaixou a cabeça. Não. O Murilo permaneceu ereto. Ele levantou o pé dele acima da cabeça dele, assumindo o risco de lesionar o Murilo. Miller, foi o que aconteceu. O lance para você, Miller. Não, veja bem, eu cheguei aqui dizendo que não foi para expulsão. O Loeblin me convenceu porque ele é um especialista na área, né? Vou discutir com o especialista. Agora, também a imprudência do Carrascal foi muito grande, como disse o Preto. Né? Ele é mais baixo que o Murilo, ele levanta o pé, porque ele tem uma elasticidade boa, o Carrascal. Ele tem, um jogo muito... Porém, ficou provado aí. Exatamente. Ele foi muito imprudente, cara. Então, agora, o Palmeiras construiu essa vitória. Quem me convenceu não foi o Loeblin. Quem foi? A fala dele não me convenceu em nada. Eu tava aqui olhando e tal. Foi a imagem. Mas aí o Preto veio falando do tamanho dele e da perna dele. Aí me convenceu. Eu devia. Certinho. Metade dos caras que eu botei pra fora que acertaram você, eu tô arrependido. Você não me convenceu. Eu tô arrependido de ter expulsado metade dos caras. E só antes de falar da vitória em si, mas só para fechar esse assunto da expulsão, o que me causa indignação, na verdade. O Leonardo Jardim, que já tinha visto esse lance depois do jogo, ele vem na coletiva e não só ele fala que não concorda com a expulsão, mas ele coloca em jogo a idoneidade do árbitro. Quando você comete uma calúnia, por exemplo, isso chega a ser crime, passível de processo e tudo mais, porque o árbitro é um ser humano. Aí você vem e fala publicamente que o árbitro foi tendencioso, que ele ajuda o Palmeiras em 90% dos jogos, o Palmeiras ganhou sob o comando dele. Falou isso na coletiva, né? Falou isso na coletiva. E isso provoca um efeito cascata perigosíssimo, tanto é que no voo de volta... A gente tem essa imagem do voo de volta, o árbitro da Vila Cerda indo para Brasília. Não, Espírito Santo. Espírito Santo. No avião ele foi apupado por torcedores. Xingado. A gente tem essa imagem. Vamos ver então, em cima do que o Alex está falando. O técnico do Flamengo espinafrou o árbitro e aí olha o árbitro voltando para... É rápido, voltando para sua cidade. Vamos ouvir o árbitro da Vila Cerda no avião. Recebeu o upgrade do Palmeiras, né, filha da mãe? O Pix caiu, né, safado?
Tal. E ele correu o risco. É o clima de ameaça, de ser cara. colocado para. Ele que podia dançar no voo, porque o comandante podia, por uma questão de segurança de voo, pedir para retirar o árbitro, que é um absurdo. Não vai retirar 20 pessoas que estão xingando ele. Vão retirar o árbitro. Só é o seguinte, eu concordo com o Alex, né? Se eu optar hoje 10 jogos do Flamengo ou 10 jogos do Palmeiras, a chance de eu ter vitória do Flamengo e do Palmeiras em 90% é muito grande, porque a diferença dos clubes com os demais é muito enorme. Então, assim, você coloca, você expor o árbitro desse jeito, primeiro que assim, o Léo Jardim, ele faz uma imagem, tem uma imagem do lance, que ele fala assim, o Murilo abaixou. Pô, pelo amor de Deus, gente. Ele não lidou com a verdade. Ele não lidou com a Isso, verdade. boa. Na hora da Mas- expulsão e nem na coletiva. Mas não foi só o Léo Jardim. Não. Teve jornalista Depois pediu desculpa. que também disse depois que pediu o desculpa. árbitro foi comprado. que é outra irresponsabilidade. Esse não pediu desculpa. E em cima de tudo isso, eu até não tenho problema falar, porque não é uma informação confidencial que precisa guardar sigilo. Eu entrei em contato com o Rodrigo Sintra, que é o presidente, o diretor da comissão de árbitros da CBF, e ele falou que isso causou indignação ao meio da arbitragem e que esse tipo de coisa não vai mais acontecer. Algo será feito para que isso se neutralize no mundo da arbitragem e do futebol. Porque, de novo, colocar a idoneidade de uma pessoa em jogo de uma forma que a gente viu ali nas imagens que não tinha a ver, o Leonardo Jardim precisa ser responsabilizado disso, viu? Isso é muito perigoso. Bom, sobre o jogo, a expulsão aconteceu há 20 minutos. O Flamengo amassava o Palmeiras. O Palmeiras não via a cor da bola. Não passava do meio campo. Depois da expulsão, passou uns 15 minutos mais ou menos, e aí o Palmeiras começou a ir para cima do Flamengo. O quanto isso foi determinante para essa vitória? Tudo. 100%. Tudo. Pô, exatamente. Tudo. O Flamengo estava engolindo o Palmeiras. O Carlos Miguel já tinha feito um milagre daqueles. Né, daqueles, que com a mão direita, com o braço direito, ele fez uma defesa de handball. Ele saiu no X assim e com o braço direito ele salvou o Palmeiras. Aí o Palmeiras fez um cruzamento na área lá que o Andréas Pereira chutou pra fora e mais nada, e só Flamengo. E outra coisa, né? O Jardim tinha que vir na entrevista e falar do jogador dele, o Lucas Paquetá. Que foi um desastre no jogo. Põe o lance, então. Todos os lances do Lucas Paquetá. Então põe o lance do Paquetá com o Carlos Miguel. O Paquetá foi citado pelo Paulo e o Carlos Miguel citado pelo Alex, né? E ainda estava início de jogo, né? 0-0, Eu quero saber se foi o Carlos Miguel que fez. Ô, Paulo, conseguiu acertar. eu quero saber de vocês se o Carlos Miguel fez uma grande defesa ou se o Paquetá, que vai à Copa do Mundo, perdeu um gol imperdível. Vamos ver. Cadê? Já vamos colocar o lance aí, né? Esse ainda é o gol do Ala. Agora sim, ó, vamos lá. Pode encher a tela. Tá aí, ó. Bola Paquetá, sai Carlos Miguel. Foi uma defesaça, hein? Saiu bem pra caramba. Não, tudo bem, saiu bem, mas um jogador. mais mérito do Carlos Miguel do que erro do Um Paquetá. jogador de seleção brasileira, ele tem que ter qualidades para colocar a bola para dentro. Ele estava marcado, ele estava pressionado ali, ó. Chutou do jeito que deu. pressionada. né? Miller, de frente pro gol. Não, aí pra mim é incompetência do Paquetá. Se o Miller tá falando. Não, peraí, falando. você tá inteiro na bola. Aí, como eu disse pra ele, os detalhes. Você tá inteiro na bola. O Murilo tava em cima dele, mas o Murilo não tava em cima da bola. A pra proteção cortar é dele. Tanto é que o Murilo não conseguiu cortar o chute dele. Ele chuta no braço do Carlos Miguel. Ele inteiro na bola, em pé, chuta na cara do goleiro. Prieto, você vê também dessa forma como o Miller? Ah, sim. Era muito maior a chance dele fazer o gol do que o Carlos Miguel fazer a defesa. chama atenção O que a defesa não do Carlos tira Miguel. o mérito da defesa Claro. do Carlos Miguel. Mas a chance maior era de se fazer o gol. Gente, Claro, e a volta claro. do Paulinho? E aí também essa teve polêmica mesmo, né? Paulinho tá voltando aos poucos, o jogador foi contratado há quase 2 anos, voltando aos poucos, marca um dos gols do Palmeiras, olha o lance do gol aí. Marcou o E terceiro. depois da comemoração fez o que eu no passado vi muito: silêncio para a torcida adversária na tela. Romário, todo gol fazia isso. Vamos ver. 40 anos atrás. Isso sempre tem. Paulinho Rossi também, falar pra você uma coisa, hein? Não, isso aí não. Queima a roupa. É? Queima a roupa. Não. Pô, mas como o povo você no gol pra você tomar Não, eu queima não. roupa. O que você vai fazer? Eu não, Paulo Sérgio. Não, pô, não é, Paulo cara. Sérgio, Como que goleiro, goleiro. você já viu nunca vi esse posicionamento. Você acha que esse gol aí foi falha do Rossi? Não foi. Ele que tá falando. A imprensa carioca no modo geral, Ele que tá falando. Caiu o mundo em cima. a repercussão, O goleiro que foi o goleiro. O segundo gol foi do falha. Ala. Olha, a reação do Rossi foi inclusive pôr a mão na bola. Mas, depois alcançou a porra, bola. queimar a roupa não foi suficiente. Gente, mas para não perder o time aí, ó. O Paulinho fez silêncio na comemoração e o pau torou.
Não pode. Ele fez uma coisa que hoje é proibido, tem que ser advertido, foi advertido, como o Flávio Lopes, quando Você tá faz... Nutella hoje, Tá na hein? regra também, você falou da arbitragem, e falar do Carrascal. Bem lembrado. Um jogador, Gente, é o seguinte, atacante, 3 expulsões numa temporada. Ele pediu desculpas. Porra, O Carrascal reconheceu que errou. mas não adianta. Acho que não o erro adianta. do Léo Jardim aí, Gafa, acho que ele escalou mal o Flamengo. Pra mim, ele entrou com a escalação errada. Tá certo. Bom, eu quero ouvir o Abel, porque no meio de semana, vocês viram, teve faixa em frente ao Allianz Parque, teve manifesto por escrito da torcida organizada Fora Abel. Muita gente. Né? Eu vou deixar a pergunta para o Alex Miller. Por quê? Prepara a resposta do Abel e deixa uma pergunta para o Alex Miller. Alex Miller, Sim. depois da partida de ontem, fora Abel ou fica Abel? O Alex responde daqui a pouco, prepara o Abel e eu tenho um recado importante para você. Vamos ouvir o Abel, que foi perguntado na coletiva ontem a respeito da pressão que sofreu por parte da torcida. Vamos ouvir a resposta do técnico do Palmeiras. Genuinamente sinto dos torcedores do Palmeiras carinho, respeito e gratidão. Isto é o que eu sinto dos torcedores do Palmeiras. E entendo, porque faz parte, quando as coisas não correm tão bem, que haja contestação. E tudo tem um ciclo. E podem ter a certeza de uma coisa, quanto mais tempo eu estiver aqui, mais próximo está o meu fim. Eu tenho que aceitar a manifestação, como disse o Gomes, o futebol é muito passional, e hoje toda a gente tem liberdade de expressão e pode dizer aquilo que sente. Quando eu for o problema, quando eu não for a solução, eu serei o primeiro a ir embora, mas como te disse, quanto mais tempo passa, mais próximo estou de ir embora. Alex, fora Abel ou fica Abel? Não, Rafa, isso é muito simplista responder assim por causa de uma vitória que veio depois de 2 anos e meio jogando mal. Foi uma vitória Contra o maiúscula. Flamengo. Sim, foi uma vitória. Liderança com vantagem de 7 Vitória pontos. maiúscula, vitória histórica, vitória épica, similar àquela de 79, que o Palmeiras meteu 4-1 com o Zico em campo, lá no Maracanã. Então foi do mesmo nível de vitória. Foi realmente uma vitória que daqui a 30 anos nós vamos lembrar desse jogo. Então, não é questão de fica Abel ou fora Abel, porque para você responder isso de uma maneira correta, você teria que fundamentar. Então, é mais jogar para a torcida isso e falar, não, o Abel, esse fora Abel foi muito mais um protesto pelo que vem acontecendo nos últimos 2 anos e meio, do que algo momentâneo. Não é que o Palmeiras está jogando mal há 3 jogos, então fora Abel. É mais uma indignação por uma derrota na Libertadores em casa, que foi ridícula, e por um futebol muito ruim que o Palmeiras vem jogando, e os resultados não vinham mais aparecendo. Uma pressão também, né, Alex? Até uma pressão antes desse então, jogo. Assim, tudo faz parte de um contexto para você até continuar um projeto, mas mostrando que as coisas não estão certas, como muita gente sempre falou, entendeu? É só isso. Precisaríamos de mais um mesa redonda para nos aprofundarmos nesse tema que é muito polêmico. Bom, você estava vendo a foto ali do Carrascal. Só pra gente chegar numa conclusão aqui, todo mundo acha que a expulsão foi justa? Pô, gente, essa aí deveria ser unanimidade. O Leonardo Jardim, em vez de passar a mão na cabeça do Carrascal, deveria repreender o jogador, porque o Carrascal é reincidente, é a 3ª expulsão dele por imprudência. Contra o Corinthians, ele deixa o braço no bidon, é expulso corretamente. Contra o Fluminense, dá um carrinho que é desclassificatório ali por trás, em cima do Guga. E dessa vez, ele ergue o pé e não é aquele pé erguido que o jogador faz o giro e é surpreendido com o adversário de repente. Ele vê o Murilo e mesmo observando... Dava pra tirar, né? Dava pra tirar e não precisava erguer essa altura. O Leonardo Jardim até diz, o defensor se abaixou. Não, o Murilo não se abaixa. Ele vai disputar a bola pelo alto, já havia saltado e o Carrascal ergue demais o pé com a sola. É jogo violento e aí é papo de chegar internamente e dizer que o Flamengo não tolera esse tipo de ato que foge ali da vontade, não é o jogador com raça que quer disputar todas as bolas. É um jogador que é imprudente de forma reiterada. E isso aconteceu com o Flamengo na temporada passada com o Plata. O Plata também foi expulso 3 vezes, né? Uma acabou anulada. A Libertadores acabou anulada. Mas ainda assim, por erros do Plata, né? Muito intempestuoso. E não há uma repreensão, o Flamengo prefere essa narrativa de que é muito fácil expulsar jogador do Flamengo do que uma correção justa e devida ao atleta. O atleta precisa ser repreendido. Sobretudo num jogo grande, o Carrascal não pode dar um mole desse. Do jogo. Mudou. Mudou a história do jogo e mudou a história do Palmeiras para a sequência. Claro, porque esse é um jogo, todo mundo aguardava esse jogo.
Não dá pra dizer que ninguém sabia o que ia acontecer, Palmeiras e Flamengo. Desde o começo do campeonato. O Palmeiras toma uma abafa nos 20 primeiros minutos do Flamengo. Quando tem a expulsão do Carrascal, as coisas se modificam completamente. Aí o time do Palmeiras, com um a mais, todo mundo sabe o estilo de jogo do Palmeiras, qual é a pegada do time do Palmeiras, como é que o Palmeiras joga. Eu não preciso contar para vocês, eu acho até que o estilo do jogo do Palmeiras não é tão semelhante ao do Flamengo, porque o Flamengo tem um trabalho de bola do meio para frente um pouco melhor. Porque se o Palmeiras tivesse jogadores com a mesma qualificação que tem o time do Flamengo, era capaz de jogar do mesmo jeito. São muito semelhantes. Marcam lá em cima os 20 primeiros minutos para tentar fazer o gol. Não fez, recua para jogar no contra-ataque com jogadores de velocidade pelos lados do campo, como tem Palmeiras, como tem Flamengo. O que o Palmeiras fez? O Palmeiras consegue no primeiro tempo fazer 1-0. Todo mundo está se lamentando. Como é que pode o jogador do Palmeiras dar um lance de calcanhar dentro da grande área e o Flaco Lopes tirar para o lado, o zagueiro não chega? Aí você tem que contar com a qualidade do atacante. Não é questão de ineficiência do defensor, é a qualidade do atacante. Aí o Palmeiras, mas o Giai nunca jogou o que jogou contra o Flamengo. Verdade. O que o Giai não estava, são os 20 primeiros minutos. Vai contando aí o abafa que o Flamengo dá no Palmeiras no início da partida. Essa aí saiu na cara do gol, o Paquetá para fazer o gol, e outra vez o Carlos Miguel trabalhou bem. E aí veio o lance da expulsão. A partir daí, a história do jogo completamente modificada. Aí você vê o Giai jogando uma partida espetacular. Vou falar pra você, um jogador que a torcida do Palmeiras não tem nem um pouco, mas assim, pouquíssimo carinho. M. Martínez, jogou de terceiro zagueiro e primeiro volante, mas deu show de bola. Jogou demais. O Alan foi importante, né? O Alan dominou a bola. E o Marlon Freitas nessa bola que ele meteu ali? Não, o Marlon, o Silas, é o sonho de todo treinador. Porque é o jogador que carteia o jogo. Sabe como é que é? É o croupier. Isso aqui é uma carta pra você, uma carta pra você, uma carta pro Silas, uma carta pro Edu. Ele vai carteando o jogo. E aí seria o Palmeiras... muito não se fosse convocado, viu? Quem? O Marlon? A seleção. O segundo volante? E o Rossi aceita, né? O segundo e o terceiro. O segundo e o terceiro. Aí é o lance... O Jair vai bater de pé esquerdo, esse aí, ó. Não é o pé preferido, mas ele bateu de pé esquerdo para tentar surpreender. E o Flamengo vai tentando. O Paquetá foi muito esforçado o jogo todo, mas não foi o Paquetá. Esse é o lance que o Silas estava comentando comigo há pouco do Maurício, né? Que o Maurício entra na área e bate. Vai vendo aí, ó. Esse é aí o Paulinho sai, comemora, ele pisa num escudo que tem ali grande no gramado, né? Até o Léo Pereira falou sobre isso. E faz assim, né? Faz um pedido de silêncio para a torcida. Eu vou até deixar o Silas falar sobre isso. Silas, eu tenho pouca paciência. Me parece que o Leonardo Jardim foi mal nas substituições, né? Quando ele abre o meio-campo no segundo tempo, porque ele tira o Everton do meio-campo. Ele tira o Everton. Prefere deixar o Jorginho, que fisicamente não tem a mesma capacidade de combate. E o Paquetá para fazer o acompanhamento. O Jorginho sai, quem volta na composição é o Paquetá. O que aconteceu? Nenhum nem outro. Aí o que aconteceu? Os dois zagueiros ficaram expostos a jogadores de velocidade do Palmeiras. O Alan, um jogador que tem uma velocidade grande e uma habilidade tremenda, sai a arrancada do Alan no segundo gol. E aí entra o Paulinho, sai a jogada com o GFT lá da esquerda, a bola vem no Paulinho e ele acaba fazendo o gol. Então, eu acho que o treinador do Flamengo trabalhou mal. Fala, torcedor do Verdão. Verdão agora, depois dessa sonora goleada, onde amassamos o Flamengo dentro da sua casa, com mais 67 mil torcedores ali, incentivando o time carioca, o Verdão agora vira a página mais uma vez na temporada, vai pensar no seu próximo desafio, e vai ser na quinta-feira, viu? Tá chegando a Copa do Mundo, torcedor. Só restam 2 partidas para o Verdão aí antes do torneio mundial. Então, vamos encarar o Júnior de Barranquilha. Esse jogo vai ser na quinta-feira, 19 horas, dentro da nossa casa. A última partida do Verdão no seu grupo ali. Estamos na segunda colocação, depois de infelizmente ter perdido para o Cerro Porteño dentro da nossa casa. Cerro Porteño, que é um velho freguês do Palmeiras, jogaram como nunca, né? Mas é isso aí, torcedor. Futebol é assim mesmo, viu? Precisamos da vitória contra o Júnior. Aí sim, dependendo de uma combinação de resultados, o Verdão pode até ficar em primeiro lugar aí no seu grupo, viu? Mas o importante é o Verdão vencer, vencendo, vai se classificar. Em primeiro ou segundo, não importa. O Verdão vai seguir firme aí na Libertadores. Depois, torcedor, no próximo domingo, aí sim, um confronto também bastante importante, onde o Verdão pode ampliar ainda mais a sua distância na liderança do Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogo, mais uma vez, dentro da sua casa contra o Chapecoense. É um jogo muito acessível. O time da Chapecoense é um dos piores times aí do campeonato. Estão lutando contra o rebaixamento.
O Verdão, muito pelo contrário, é líder isolado e disparado do Campeonato Brasileiro, agora com 38 pontos. O segundo colocado é o Flamengo, que tem 31. O Fluminense perdeu nessa rodada, né? Perderam ali para o Mirassol. É isso aí, torcedor. Palmeiras segue firme aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Também nessa semana, com certeza, podemos ter novidades com relação ao mercado da bola do Verdão, que está fervendo. Vários nomes podem surgir no Verdão nessa próxima janela de transferências. Aí sim o Palmeiras vai ficar muito mais forte do que já é. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.